E aí, pessoal, Eduardo Mesquita, seu banker aqui para mais um vídeo no canal e não poderíamos falar de outra coisa. Temos que falar um pouco mais sobre o caso das lojas americanas. Eu já fiz um vídeo bem curto, de 1 minuto, resumindo a questão do problema que aconteceu, mas temos novidades e também quero me aprofundar um pouquinho mais. Então fica aí que vai ser interessante. Então, galera, você que não é inscrito, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal, porque cada vez mais tem vídeos mais interessantes aqui para vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre as lojas americanas que está aqui no Brasil há muito tempo. A primeira loja foi lá em 1929. Vocês podem ver aí a loja americana número 1 aqui do Brasil. 1929, o ano da crise financeira lá dos Estados Unidos, e a Lojas Americanas é uma empresa brasileira, mas foi fundada por um americano e por um austríaco. E, poxa, fez parte da minha vida de 31 anos até o momento e acredito que fez parte da vida de muitos de vocês aqui também. Me lembro que depois do trabalho, há mais ou menos 10 anos atrás, uma das minhas diversões era ir nas lojas americanas comprar alguma besteira ali e DVD. Na época, DVD estava em alta, várias promoções ali, DVDs entre 10, 15, 20 reais. Eu fazia a festa por ali. Então, mais ou menos ali por volta de 2021, a Lojas Americanas já tinha ali certa parceria com o Submarino, uma parte mais e-commerce que estava junto com as americanas. De fato, houve a incorporação ali em 2021 e aí as lojas americanas de fato passou a contar dentro do seu núcleo Shoptime, Submarino, Sub e também o AMI, né, a carteira digital da própria Americanas. Isso mostra aí que a empresa, assim como a Magazine Luiza, que foi uma empresa que cresceu bastante nos últimos anos, buscou também inovar e sair apenas da questão de venda das commodities, que é o varejo, né? Porque se diz commodity, porque o que você procura nas lojas americanas, você vai procurar em várias outras empresas, como Amazon, como Magazine Luiza, como o Mercado Livre, e aí o preço acaba sendo relevante demais para saber qual é a empresa que você vai acabar comprando. Você não tem uma fidelização ali com essas empresas do varejo. O varejo aqui no Brasil é bem complicado. A margem das lojas americanas, por exemplo, o que é a margem? É você pegar o lucro da empresa e dividir pela receita que a empresa tem, é uma margem de 0,15% ao ano, é uma margem muito, muito baixa. Então você tem que vender muito, uma quantidade enorme para que acabe valendo a pena e que essa margem, embora pequena, acaba sendo um valor muito grande para o acionista. Então, o giro aqui no Brasil tem que ser muito grande para que essa margem seja compensada, tá? E aí, outros pontos relevantes, né? Além dessa fusão aí que houve entre Submarino, Americanas, acabou criando uma holding, vamos dizer assim. Teve gente grande também entrando ali nas Americanas, né? O trio Marcel Teles, Beto Sicupira e Jorge Paulo Lemann, muito famosos por serem aí os fundadores da Ambev. Eles acabaram entrando também, buscando fazer com que a Americanas de fato se destacasse, ganhasse um diferencial referente às outras empresas do varejo. Eles já estão há algum tempo na empresa, e aí esperava-se que eles tivessem o mesmo sucesso que acabou gerando todo o sucesso da Ambev, que, enfim, uma empresa que cresceu bastante, com diversas aquisições de empresas aqui no Brasil, lá fora. Budweiser, o grande exemplo de aquisição da Ambev, que era um símbolo americano e hoje acaba sendo uma marca da Ambev, né? Mas mesmo a entrada deles acabou não sendo suficiente para que deixasse de acontecer o que a gente viu essa semana. Então vamos entrar um pouquinho mais aqui nos problemas que aconteceram com as lojas americanas. Uma empresa, ela pode pagar diretamente os seus fornecedores, mas você não precisa pagar diretamente ele. Qual que é a outra forma de você fazer isso? Você pode pedir para que o seu banco arque com esse custo
junto aos fornecedores, já faz ali o pagamento para o fornecedor, até para que você consiga comprar com desconto, uma vez que você pague de uma única vez, e aí você passa a dever para o banco, ok? O nome dessa operação é risco sacado. Diversas empresas acabam fazendo isso. Qual que é o grande detalhe aí? Quando você tem o seu balanço, ativo, passivo e patrimônio líquido, o que acontece? Você tem também a DRE, Demonstração de Resultados de Exercício. Existe uma linha ligada a aquisições que você faz em fornecedores. Então, no balanço tem ali fornecedores, o quanto você gastou. Acontece que quando você faz uma operação como essa, risco sacado, o custo que deveria colocar em fornecedores não vai mais nesse campo, e sim em dívida financeira, tá? E por quê? Porque agora você não deve mais para o fornecedor, você está devendo para o banco. E aí o problema era exatamente esse, que ao invés de as lojas americanas estar marcando essa dívida financeira com os bancos, em dívidas financeiras estavam sendo marcado em fornecedores. E aí o tamanho dessa inconsistência vocês também já devem ter ouvido falar. Em torno de 20 bilhões essas inconsistências, e segundo o Real, essas inconsistências somam esse valor tão alto, por quê? Porque aproximadamente em torno de 6, 7 anos isso vinha ocorrendo. Não dá para precisar com certeza que era em torno desse período, mas certamente, segundo o Real, mais de 3 anos isso vinha acontecendo. Tá? E isso acaba sendo grave porque é só uma mudança ali de um lugar para o outro, então agora ajusta. Não, não é bem assim. Por quê? Quando você tem uma dívida financeira de X, os bancos vão cobrar Y de você em casos de necessidade de empréstimos. Mas quando a sua dívida não é mais X, e sim 2x, 3x, 4x, 5x, os juros que o banco vai cobrar de você de empréstimo vai ser muito maior por conta do seu risco, por conta da sua alavancagem. E como a alavancagem de lojas americanas hoje é maior do que vinha sendo mostrado no seu balanço, a dívida da companhia, em caso de necessidade de capital, e toda empresa precisa e tem dívida para seu crescimento, sua expansão, essa dívida ficaria cada vez maior para as lojas americanas diante da sua alavancagem. E aí, para vocês notarem que o mercado não perdoa, pessoal, olha só a cotação de lojas americanas. Esse daqui é o histórico da cotação das lojas americanas dos últimos 5 anos, mas se a gente pega aqui em 5 dias, né? Então houve uma queda de 69%, porque as ações caíram mais de 78% na quinta-feira, e aí na sexta-feira subiu em torno de 15%, estava subindo quase 50%, mas fechou numa alta de 15% na sexta-feira. Mas olha só, tá bem feio o gráfico de lojas americanas se a gente então faz aquela verificação maior no histórico, a gente vê que houve uma grande valorização, né, com a digitalização da empresa, ganho de produtividade com e-commerce e assim por diante. Mas aí, depois da Covid, final de 2020, quando a taxa de juros aqui no Brasil começou a subir e acabou penalizando não só lojas americanas, mas todas as empresas de varejo e tecnologia, acabou fazendo com que as ações tivessem uma grande queda e culminando aqui numa queda intensa no finalzinho, as ações saindo de R$ 10 indo para casa dos R$ 3. O mercado não perdoa coisas como essa que nós acabamos de ver essa semana. E qual que é um outro detalhe muito importante aqui, tá? Que aí já entra um pouco nos finalmente, né? Como que está se desenvolvendo essa questão. Saiu uma notícia no final da sexta-feira, informando que as lojas americanas já se anteveio e acabou indo à justiça e bloqueando qualquer ação de credores buscando antecipar os seus pagamentos. E uma vez que a empresa fez isso, ela tem até 30 dias para decidir se segue com uma recuperação judicial ou não. Qual que é o ponto? Muita dívida das lojas americanas são dívidas de longo prazo. Tá? Então seria uma boa notícia, dívidas de longo prazo. Você vai demorar muito para acabar pagando essas dívidas. Mas um grande detalhe é, uma vez que você tem uma alavancagem
muito grande, e uma vez que essa dívida é muito grande, existe um jargão no mercado, em contabilidade, que chama-se covenant financeiro. O que é isso? Uma vez que você acaba superando determinado nível de alavancagem, o que acontece? Os credores que você já adquiriu, já possui alguma dívida ali, eles podem exigir que todo o pagamento que você tenha que fazer para eles, mesmo que seja de longo prazo, tenha que ser pago hoje, por conta de superar esse nível de alavancagem. E aí isso daí é muito preocupante, exatamente por essa questão que as lojas americanas se antecipou e já foi pedir na justiça que a justiça não permita que qualquer fornecedor peça ali a antecipação da sua dívida. As inconsistências são em torno de 20 bilhões, mas essas dívidas totais podem somar em torno de 40 bilhões de reais, um número muito grande mesmo. Então, olha aqui, vocês podem ver que essa foi a decisão lá do Tribunal do Rio de Janeiro, que deu 30 dias para as americanas se pronunciarem em relação ao pedido de recuperação judicial. Tá? As dívidas, então, de 20 bilhões, as inconsistências, né? E esses vencimentos antecipados podem somar 40 bilhões. Né? E aí, isso aqui é muito importante, tá? Essa parte que eu vou ler aqui agora é relevante demais. Essas inconsistências na avaliação de requerentes exigirão reajustes nos lançamentos da companhia, poderá impactar nos resultados finais divulgados nos respectivos exercícios anteriores, com alteração do grau de endividamento da empresa e o volume de capital de giro, implicando, por via reflexa, no descumprimento de covenants financeiros previstos em contratos, inclusive estrangeiros, acarretando vencimento antecipado e imediato de dívidas em montante aproximado de 40 bilhões, consta na decisão do juiz. É exatamente isso que eu disse. Você tem um nível de alavancagem, você não pode superar determinado nível que está aqui. Mas se você, com essas inconsistências, vai chegar aqui, aí todas as dívidas que você tem, mesmo de longo prazo, podem ser exigidas pagamentos de forma imediata. Isso seria um grande desastre. O que eu posso dizer referente a isso? A gente tem que torcer para tudo acabar bem, porque afinal os maiores prejudicados podem ser os funcionários da empresa, certamente vão sofrer. Os fornecedores, como vocês viram aí, dívidas muito longas, mas tem até pequenos fornecedores que acabam recebendo aí em 60, 90 dias depois da entrega de produtos, parceiros, né, das americanas, e isso acaba sendo muito complicado, podem se prejudicar bastante. Mas aí qual que é o outro ponto que pode ser interessante, seja para americanas ou até mesmo outra empresa do varejo, é que, quem sabe, uma fusão também pode acontecer. Pode acontecer, uma Magazine Luiza, um Mercado Livre. Afinal, já estava sendo discutido há algum tempo no mercado. Para quem ouve podcast mais ligado ao mercado financeiro, pode ter ouvido isso, que no Brasil é muito complicado o varejo, como eu comentei no início do vídeo, e hoje aqui no Brasil a gente tem grandes empresas atuando, como Shopee, Amazon, Mercado Livre, Americanas, Via Varejo, ou seja, Ponto Frio e Casas Bahia, a Magazine Luiza. Então, são muitos concorrentes vendendo praticamente a mesma coisa, sem muita diferenciação. E agora, com essa questão de Americanas, eu acredito que pode ser provável que haja alguma compra, alguma aquisição, alguma fusão da Americanas com alguma dessas empresas citadas. Mas e aí, você acha que isso pode acontecer também? Como você acha que será o desfecho dessa história? É bem preocupante. Ninguém fica feliz com essa história. Vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Então, não esqueça de deixar seu like aqui, compartilhe esse vídeo se você achou interessante e mais pessoas precisam saber de forma aprofundada o que vem acontecendo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.